Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nós vamos dar continuidade às nossas aulas. Hoje a gente vai continuar falando sobre clima e vamos falar um pouquinho sobre os fatores climáticos. A aula passada a gente viu camadas da atmosfera, a gente fez uma introdução. Hoje a gente vai dar seguimento aí às nossas aulas aí ao conteúdo, tá? Então vamos lá. Para relembrar a questão do clima, né? Que o clima vai ser a aquele conjunto que praticamente ele não muda, né? Eu tinha dado exemplos para vocês, clima tropical sempre vai ser clima tropical, questão da temperatura, isso tem a ver com outros fatores, que é diferente, por exemplo, da questão do tempo, que é uma mudança diária, né? E aí quando a gente fala de clima, existem alguns fatores, né? Existem elementos que acabam que alterando, modificando o clima, tá? Deixando o clima mais rigoroso, mais quente, mais frio, mais ameno. A gente vai estar dando uma olhada em alguns desses fatores, que é uma coisa bem simples, bem básica, tá? Então vamos lá então. Nosso primeiro fator é a latitude, tá? Vale lembrar que a Terra, ela vai ter zonas de calor, né? Eu tenho entre os dois trópicos, trópico de Câncer, trópico de Capricórnio, uma área intertropical, que é a área quente do planeta. Depois da área quente do planeta, eu vou ter as duas áreas temperadas, que fica entre o trópico de Câncer e o círculo polar ártico. Entre o trópico de Capricórnio e o círculo polar antártico, eu tenho a segunda zona temperada, e o que sobra aí nas extremidades da Terra são as zonas polares, tá? Então, basicamente, quando eu falo de latitude, existe essa regra básica. Uma coisa bem interessante aqui para eu entender, ó, né, que eu tinha falado, linha do Equador, entre os dois trópicos, a zona tropical, né, intertropical, entre o trópico de Câncer e o círculo polar ártico, temperada a norte, trópico de Capricórnio, círculo polar antártico, temperada a sul. Uma coisa interessante que vocês têm que se atentar muito quando for responder algumas questões, né, simulados, geralmente quem faz a pergunta para saber se o aluno ele está antenado, se a pessoa está antenada nesse conteúdo, se ela tem um bom conhecimento, ela vai falar sempre assim: áreas de baixa latitude, áreas de alta latitude. Então é interessante eu ter esse conhecimento prévio. Se eu pegar a linha do Equador, eu sei que a linha do Equador ela está 0 graus de latitude. Eu sei que a linha do Equador é uma região quente. Então todas as áreas 10 graus de latitude, 15 graus de latitude, até 20 graus de latitude, eu sei que estão próximas à linha do Equador, eu sei que elas estão na região intertropical. Então, todas essas áreas de baixa latitude significa que são o quê? Regiões quentes do planeta Terra, né? Lembrando que quando eu pego essas regiões quentes, tem a ver tanto com o eixo de inclinação como a incidência dos raios solares, tá? E aí, quando eu falo o inverso, quando eu falo zonas de alta latitude, significa o seguinte, que eu estou me referindo a próximo dos polos ou até mesmo nos polos. Então eu tenho que entender que toda vez que eu falo de alta latitude, tá? É interessante eu entender que alta latitude tem a ver com regiões frias, tem a ver com regiões polares ou bem próximas do polo. O que eu não posso cometer o erro é confundir o conceito latitude com altitude. Latitude, eu estou me referindo a essas linhas imaginárias, eu estou me referindo o quê? Ao Equador, às zonas polares. Quando eu falo altitude, eu estou me referindo o quê? Ao nível do mar, e conforme eu vou subindo, essa minha altitude ela vai aumentando, tá? Então é interessante eu ter esse conceito na minha cabeça, eu não errar isso, tá? É uma coisa bem simples. Por exemplo, quando eu falo de Brasil, as terras brasileiras, elas estão o quê? Numa região intertropical. A maior parte do Brasil é clima quente, né? Clima tropical. Lógico, os estados da região sul, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, já estão fora dessa área intertropical, já estão na área temperada sul. Por isso que o clima do sul do Brasil é um clima subtropical, é um clima um pouquinho mais o que? Frio, tá? Então é interessante eu entender isso aí, né? Essas zonas aí térmicas da Terra vão contribuir para esse fator, para o fator que de latitude, com o aumento ou a diminuição da temperatura, conforme eu vou me deslocando, conforme eu vou indo para o norte ou vou para o sul, tá? Então é interessante eu entender isso. Esse é o nosso primeiro fator, fator
latitude, não esqueçam, tá? O outro fator altitude, esse é mais simples ainda, tá? Vale lembrar que tem uma regra básica que a gente tinha visto na aula passada, que a pressão atmosférica, né, os gases eles têm a capacidade do que? De absorver energia do Sol. Então, se eu estou próximo do nível do mar, eu vou ter uma maior concentração aí de moléculas, eu vou ter um aumento da minha temperatura. Tá? Então, o que é interessante eu entender? Conforme eu vou subindo, conforme a minha altitude vai aumentando, a densidade do ar vai se modificando e aí eu vou tendo que uma perda de temperatura. A temperatura ela começa o que a sofrer uma leve queda, tá? Existe mais ou menos uma regra que a cada 100 graus que eu subo, né, a temperatura ela pode diminuir até 1 grau centígrado, dependendo do lugar, até meio grau centígrado. Então é interessante eu pensar o quê? Em cima de serras, colinas, né, a morros ou montanhas, sempre a tendência da temperatura é ser um pouquinho mais baixa. Tem esse esquema aqui que ele é bastante utilizado em prova, ele é bem simples de entender, ó. Na mesma hora, tá? Eu tenho a cidade de Santos, que vai estar o quê? 2 metros de altitude comparado com o nível do mar, 22 graus. Se eu subo, chego até a cidade de São Paulo, que vai estar 800 metros do nível do mar, a temperatura ela já diminuiu a 2 graus centígrados. Se eu subir mais um pouquinho e para a região de Serra, no estado de São Paulo, onde fica Campos de Jordão vale lembrar que praticamente a cidade ela foi construída em cima de uma serra, ó, a altitude já aumenta mais ainda, ó, 1.700 metros, e a temperatura diminui mais ainda, vai lá para 18 graus. Então, olha, conforme eu vou subindo, a tendência a temperatura é diminuindo. Tanto é que uma das regras básicas que eu falei quando a gente estava estudando o relevo é que o que? Nas grandes cadeias de montanha, no topo, na parte de cima dessas montanhas, eu sempre vou encontrar a famosa neve eterna. Eu vou encontrar o que? A presença do que? De neve, tá? Então esse é um fator que é fácil de observar, fácil de verificar. Se vocês já tiverem oportunidade de ir em cidades que ficam em cima da serra, em cima de serras, de morros, vocês vão perceber o quê? Que durante a noite ou alguma parte do dia a temperatura tende a ser um pouco mais amena, tá? A temperatura não vai ser tão fria que a gente está falando de um país tropical, mas tem essa diferença, tá? Vale lembrar que essa diferença aqui ela é ampliada no inverno, tá? No inverno, Campos de Jordão, a temperatura diminui muito, tá? No lugar de você ter essa perca aqui de 2 graus centígrados, vai ter uma perca mais ou menos de 6, 7 graus, tá? Então, é ampliada no inverno, tá? Tem um outro esqueminha para mostrar para vocês, ó, lá no pé da montanha lá, eu tenho 20 graus, subi mais um pouquinho aí, 3.000 metros, já estou na casa dos 10 graus, cheguei lá onde eu encontro neve eterna, acima de 4.000 metros, ó, a temperatura já está próxima do 0 graus ou de repente até abaixo de zero, tá? Então a altitude ela é um outro fator que vai o quê? Influenciar diretamente o clima, né? Quanto mais alto eu vou subindo, quanto mais alto a minha cidade, a tendência da temperatura ela ser o quê? Um pouquinho menor, tá? Bem fácil, bem simples, né? Um outro esquema, né? Já tinha mostrado, ó, no pé da montanha, conforme eu vou subindo, ó, reparem, tanto lá em cima eu encontro a presença de neve eterna, como a própria vegetação ela vai se adaptando a essa elevação, a esse aumento da altitude, tá? A própria vegetação também ela vai sofrendo influência, ela também vai se modificando, ela vai se ajustando, até chegar uma hora que a temperatura está tão baixa, você já não tem a presença assim uma concentração grande de oxigênio, tá? E aí praticamente ela desaparece, você vai ter só a neve, tá? Correntes marítimas, para quem não sabe, dentro dos oceanos existem como se fossem assim verdadeiros rios, tá? Como assim rios? Existem áreas que você vai ter temperatura um pouquinho diferente e a velocidade do deslocamento dessas áreas ela é mais rápida do que normalmente a velocidade das águas ali oceânicas, tá? Basicamente, para a gente entender bem fácil, bem simples ali o conteúdo bem simplificado, eu tenho dois tipos de corrente: corrente quente e corrente fria. As correntes
quentes, elas surgem na linha do Equador e vão em direção aos polos. Estão vendo as setinhas? Ó? Sempre em direção aos polos. As correntes frias, por sua vez, elas nascem, elas surgem na direção dos polos, tanto Polo Norte quanto Polo Sul, e elas vão em direção à linha do Equador, tá? Essas correntes elas são circulatórias, tá? Se vocês forem ver o movimento das setinhas, reparem, nenhuma é linha reta. Movimentos circulatórios, tá? Vale lembrar que basicamente essas correntes frias e quentes, elas têm a capacidade de deixar o litoral um pouquinho mais quente ou um pouquinho mais frio. E uma coisa também que é muito interessante, essas correntes marítimas, elas têm a capacidade de influenciar na evaporação da água, tá? Então, se eu tenho uma cidade e ela tem outros fatores, tá? Por exemplo, como ela é rodeada por cadeias de montanhas ou por serra, e próximo do litoral dessa cidade passa uma corrente marítima fria, provavelmente naquele lugar você vai ter uma evaporação menor, consequentemente você vai ter uma formação de chuvas menor, tá? Basicamente aquele lugar pode chegar a ser até um deserto, tá? Um exemplo que eu vou dar aqui, ó, olhando aqui na América do Sul, eu tenho o Chile. Pelo Chile passa aqui a corrente de Humboldt, tá? A corrente de Humboldt ela é responsável aqui por uma série de desertos próximo da Cordilheira dos Andes. Inclusive o deserto do Atacama, que é um dos desertos mais secos do mundo, tem a ver tanto com a Cordilheira dos Andes quanto com a corrente de Humboldt, tá? Então é interessante eu entender isso aí. E as correntes quentes, justamente trabalham ao inverso. Por ela ter uma temperatura comparado com a superfície do mar de até 2 graus, a água tem é um pouquinho mais quente, ela vai consequentemente evaporar muito mais água, ela vai trazer muito mais chuva. E uma outra coisa, se passa uma corrente quente próximo de um país, mesmo ele estando próximo do polo, mesmo numa área temperada, tá? Ou subpolar, essa corrente quente ela é capaz o quê? De é, influenciar toda a temperatura do litoral, deixando aquele lugar com a temperatura mais amena. Tanto é que quando a gente entrar na parte de clima, vocês vão ver que aqui na Europa, basicamente eu tenho dois tipos de clima temperado. Eu tenho o temperado oceânico e o continental. O continental ele é muito mais frio do que o oceânico, tá? Então, olha, as correntes marítimas elas conseguem influenciar a quantidade de chuva de um lugar e conseguem deixar as cidades litorâneas, de repente, ou um pouquinho mais quente ou um pouquinho mais fria. Se você olhar bem o Brasil, a região sul do Brasil, ela é influenciada assim, pega o finalzinho da corrente aqui das Falkland, tá? É interessante quem já foi para o Rio Grande do Sul, já foi para Santa Catarina, se for para aquelas praias mais ao sul, você percebe que mesmo no verão, a água ali é uma água muito gelada, tá? Tem uma diferença ali de temperatura, por exemplo, quando você vai para uma água, para uma praia do estado de São Paulo, ou o próprio Rio de Janeiro, né? Você percebe que a água é muito mais agradável, tá? Porque você tem ali ainda uma influência de uma corrente marítima fria, tá? Tanto é que quem é um bom observador já deve ter visto na TV, por exemplo, durante o inverno, às vezes você consegue encontrar alguns pinguins perdidos, tá? Esses pinguins, quando eles saem da Antártida, eles se deslocam por essas correntes marítimas. Essas correntes marítimas, a água tem uma velocidade grandes comparado com oceanos, consegue ter um deslocamento muito mais rápido, tá? Então, tudo isso aí acaba influenciando também o clima dos lugares, tá? O clima dos países, das regiões costeiras. Aqui um outro esqueminha, um mapa bem mais limpo para vocês visualizarem. Vale lembrar que dá para ver certinho que eu falei, ó, movimento sempre circulatório, a corrente de Humboldt vem, depois desce, ó, as correntes quentes também, ó, saem aqui da linha do Equador, depois descem, tá? Toda corrente marítima tem esse movimento circulatório. Tá? Outro fenômeno que pode influenciar o clima, as massas de ar. Lembrando que as massas de ar são o quê? Deslocamentos ali de uma quantidade muito grande ali
de um ar ou quente ou úmido, ou frio ou seco, tá? E esse ar, de acordo com o movimento de rotação, de acordo com o quê? Com a dinâmica atmosférica, ele tem a capacidade de deslocamento, tá? Essas massas de ar, por onde elas passam, elas influenciam a temperatura do lugar. Vale lembrar que existe uma regra básica, né? Durante o verão eu estou sujeito a receber massas de ar quente, durante o inverno estou sujeito a receber massas de ar frio. Elas ganham de intensidade de tamanho. Tá? Ah, uma coisa interessante que é bom vocês observarem: sempre quando eu tenho encontro de uma massa de ar quente e uma massa de ar fria, acaba formando uma área de instabilidade, uma área de chuva. Tá? Tanto é que é interessante vocês perceberem na prática, sempre antes de esfriar muito mesmo, ter uma queda assim de temperatura, uma queda elevada, sei lá, tava 22 graus, foi para 12 graus, aí diminuiu 10 graus a temperatura. Sempre é interessante vocês perceberem que isso aí sempre vai envolver chuva, ou pelo menos na maior parte das vezes envolve chuva, porque quando você tem o encontro dessas duas massas, provavelmente você tem uma área de instabilidade e a formação de chuva. Tá? Quando eu falo de massa de ar, elas se deslocam uma em encontro da outra, tá? A massa de ar quente, se for, por exemplo, no verão, a tendência dela é sempre ser maior do que a massa de ar frio. Ela consegue o que? Diminuir muito a massa de ar frio, ela consegue aumentar a temperatura do lugar. A mesma coisa acontece se for inverno, tá? Tanto é que aqui no Mato Grosso do Sul vocês podem perceber, o nosso inverno, às vezes, quando a temperatura diminui, como a gente está relativamente próximo, né, de uma a região aí de baixa latitude, né? O que acaba estando próximo aí da linha do Equador, o que acaba acontecendo? A massa de ar fria ela tem a capacidade de esfriar 4 ou 5 dias, mas em seguida já vem uma massa de ar quente para nós aqui no estado, tá? E acaba novamente aumentando a temperatura. Agora, se nós morássemos mais ao sul, na Argentina, Rio Grande do Sul, durante o inverno a gente está a presença muito grande dessas massas de ar fria. A temperatura não ia subir porque a massa de ar quente não consegue se deslocar e tão ao sul. Vale lembrar que por onde a massa de ar quente ela vai passando ou a massa de ar fria vai passando, ela vai perdendo intensidade, ela vai perdendo o tamanho dela, vai ficando menor. Essa bolha de ar frio, vamos falar assim, vai diminuindo o tamanho e a temperatura desse ar também vai diminuindo o tamanho. Então, se ela sai da Argentina gigantesca, tá? Quando ela chega aqui, por exemplo, no Mato Grosso do Sul, ela já está bem menor e a temperatura também um pouquinho mais elevada. Tá? Então as massas de ar, conforme elas vão passando pelos lugares, elas vão perdendo intensidade. Tanto massa de ar quente que sai da linha do Equador para ir para o sul do país, quanto as massas de ar fria que saem lá da Antártida para tentar chegar até a linha do Equador. Tentam chegar, tá? Não conseguem. Tá? Maritimidade e continentalidade. Esse conceito aí tem a ver também com temperatura do lugar. O que é maritimidade? Cidades próximas de água, por exemplo, dos oceanos ou de grandes lagos, tem que ser lago muito grande, tá? Tendem a ter um tipo de temperatura, um tipo de comportamento climático. As cidades localizadas no interior dos continentes vão ter a tendência de ter um outro tipo de temperatura, um outro comportamento do clima, tá? Eu chamo isso aí de maritimidade ou continentalidade. O continente influencia a temperatura do lugar, o oceano, né? Vai influenciar a temperatura do lugar. Eu chamo isso de continentalidade e maritimidade. Vamos dar uma olhada aqui numa imagem, fica mais fácil de compreender. Eu tenho, se vocês olharem aqui, eu fiz questão de fazer um risco aqui para vocês verem bem, ó, Londres e Moscou. Se eu for ver a questão da direção, estão muito próximas, tá? Lembra lá a questão de latitude? A diferença, por exemplo, de Londres para Moscou são só alguns graus de latitude. Teoricamente, as duas cidades aqui elas estão numa zona temperada. Só que olha como que é o inverno de Moscou, olha como que é o inverno de Londres. O inverno de Moscou, em média, a temperatura
menos 30 graus, temperatura negativa, tá? Temperatura extrema. Se eu pegar o inverno aqui de Londres, a temperatura chega próxima ali de 1 grau negativo, 2 graus quando está muito frio, fica meio que margeando ali 1 grau positivo, 2 graus, aí desce aí para 0 grau, tá? Fica nessa média. Então, mesmo as duas cidades muito próximas ali, se eu pegar em graus, em latitude, tem uma diferença muito grande. Vale lembrar, Moscou está no meio do continente, Londres, né, está cercado por água. O que, que acaba acontecendo? Lembra das correntes marítimas? A corrente marítima que passa aqui próximo não deixa a temperatura esfriar, tá? Porque se a temperatura ficasse menos 30 graus, basicamente todo o oceano aqui teria que congelar. Então, como você tem muita massa líquida, a temperatura não consegue ser tão baixa assim a ponto de congelar a água, tá? A temperatura acaba sofrendo essa variação. Como no caso, Moscou é terra aqui solo, tá? O que, que acaba acontecendo? Não tem nenhum fator, nenhum elemento que vai segurar essa temperatura. O solo, o chão, a terra consegue se resfriar rapidamente, ao contrário da água, tá? Então eu tenho, graças a esse fator, que é o que? Aqui, maritimidade, Londres não congela, não tem um inverno tão rigoroso por conta do oceano. Londres sofre o efeito da maritimidade, enquanto Moscou não tem massa líquida aqui, né, uma grande massa líquida, vai sofrer o efeito da continentalidade. Ó, eu fiz um outro mapinha aqui para vocês verem, ó, Campo Grande, aqui é Vitória, Espírito Santo, olha, pra, basicamente no mesmo paralelo, tá? Na mesma latitude, a mesma regra vale. Se eu pegar, por exemplo, o nosso verão aqui é muito mais quente do que o verão lá de Vitória, tá? Porque aqui é terra, é continente, a tendência é esquentar muito. Aqui a gente vai sofrer diretamente da continentalidade. Como Vitória está próximo aqui do oceano, o que, que acaba acontecendo? A temperatura aqui não vai subir tanto durante o verão. Um exemplo que eu vou dar básico para vocês. Aqui em Campo Grande, muito facilmente no verão a temperatura chega na casa dos 40 graus, 38, 39, 40, 41, 42, como já chegou. Enquanto Vitória, o que, que acaba acontecendo? O verão lá, a temperatura vai chegar na casa dos 34, 33, no máximo 35. Então essa diferença se dá ao quê? Que Vitória tem muita água, tá? A água não vai esquentar de uma vez. E a mesma coisa acontece no inverno, tá? Se eu pegar a temperatura do inverno, nossa, e comparar com quando chega uma massa de ar fria, lógico, né? Chegou uma massa de ar fria aqui, chegou uma massa de ar fria aqui. Se eu for comparar a temperatura dos dois lugares, Campo Grande provavelmente chega próximo dos 7 graus, 10 graus por 2, 3 dias. Depois a temperatura volta a subir. Mas lá em Vitória isso nunca vai acontecer. A temperatura não vai ter uma queda tão brusca e nem vai permanecer tão baixa assim, tá? Porque a água novamente age como um agente ali e vai o que? Ajudar a regular a temperatura local. O nome desse fenômeno, maritimidade, tá? Então cidades, ó, que estão localizadas no meio do continente, ó, Moscou, Campo Grande, Cuiabá, né, La Paz, tudo que está no meio do continente, vai sofrer o efeito da continentalidade. Do que estiver próximo do litoral, aqui, ó, cidades litorâneas, costeiras, vai sofrer o efeito da maritimidade, tá, que vai influenciar diretamente aí o clima do lugar e a temperatura, tá? Os tipos de chuva, tá? Basicamente eu tenho chuvas orográficas que tem a ver com formas de relevo, chuvas frontais que no caso aí é encontro de massas de ar, convectivas tem a ver aí com a época do ano, tá? Pressão atmosférica, eu já tinha falado na aula passada, né? Que a pressão atmosférica é a coluna de ar que fica em cima das nossas cabeças, que pode influenciar também alguma coisa ligada ao clima. Trouxe aqui uma imagenzinha legal para vocês entenderem bem, ó. Eu tenho aqui um menininho que ele está em cima de uma serra, ó. Reparem, a coluna de ar aqui é menor. Se eu pegar esse menininho aqui, a imagem cortou, tá? Ele está no nível do mar. A coluna de ar aqui ela é maior. Então, nesse menininho, nesse caso, eu tenho uma pressão maior. Nesse menininho aqui, eu tenho uma pressão menor, tá? Então, a pressão atmosférica ela depende também da altitude. Quanto menor a minha altitude, mais próxima do nível do mar,
minha pressão ela é maior. Quanto eu estiver em cima de uma serra, de uma montanha, de uma colina, tá? A minha pressão ela vai ser menor. A outra imagem que eu tenho aqui é de acordo com a temperatura, tá? Quando eu tenho uma temperatura elevada, eu tenho uma área de baixa pressão, porque as moléculas, ó, elas se afastam uma da outra. Quando eu tenho uma temperatura menor, eu tenho uma zona de alta pressão. As moléculas, a tendência é as moléculas ficarem mais próximas umas das outras, tá? Também vai ser um fator aí que pode o que influenciar diretamente o clima do lugar, tá? Basicamente, a gente viu aí a questão do que? Dos fatores que vão que estar ligados diretamente ao clima, né, os fatores climáticos, tá? Bem rapidinho, bem tranquilo, com bastante imagem para vocês não ficarem em dúvida. A gente vai se vendo aí no decorrer da semana. Se vocês tiverem dúvidas sobre esse conteúdo, anota que a gente vai esclarecendo no decorrer das aulas, tá? Beijão para vocês, um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.